define um clássico? Como o identificamos de tal forma dentro de uma vastidão de obras audiovisuais e cinematográficas de relevância incontestável? De modo geral, clássicos são parte importante da construção das cinefilias. São obras que, de geração em geração, permanecem nessa espécie de cânone, sendo celebradas através dos tempos, independentemente de sua época, nacionalidade, arrecadação em bilheteria ou até mesmo do aval da crítica. Há também uma áurea de importância histórica, social e cultural que, vez ou outra, ronda um clássico. Nesse caso, são obras que, geralmente, em sua relevância atemporal, transcendem aspectos formais, narrativos ou estéticos e adquirem certa importância política e social que os destacam na história do mundo. Zósimo Bubu, considerado pai do cinema negro brasileiro, viria a realizar seu primeiro filme como diretor em 1974, sob os olhares opressores da ditadura já instaurada no Brasil há uma década. Alma no Olho é um curta-metragem que, em breves 11 minutos, constrói uma metáfora audiovisual que retrata a história, o movimento e a ancestralidade do negro no mundo. Em um filme sem falas, onde a única coisa que se pode ouvir é um intenso jazz composto e interpretado por John Coltrane, a quem o filme também presta homenagem, tudo o que se pretende dizer será dito principalmente através do contraste entre a figura de um homem negro, interpretado pelo próprio Zósimo Bubu, e um fundo totalmente branco que parece infinito. Pode parecer simplório reduzir a esse contraste fotográfico a força e o sentido de Alma no Olho, mas cada detalhe que compõe o preto e branco dessas imagens reflete aquilo que, aqui, se deseja mostrar e dizer. Afinal, que imagem poderia ser mais direta que a de algemas brancas que aprisionam, nos limites do plano cinematográfico, um corpo negro? É nesse corpo, inclusive, quase sempre centralizado no quadro, que o filme estabelecerá tanto seu discurso político, personificando eventos como a escravidão e a violência, quanto sua ode à ancestralidade e à história do homem negro no mundo. À medida em que o curta-metragem avança, materializam-se em tela as diferentes expressões referentes a episódios históricos importantes do povo negro no Brasil e fora dele, desde a África ao movimento Black Power, o que faz da semântica e do discurso de Alma no Olho uma mensagem global que ainda permanece viva e indispensável. Zósimo Bubu ainda seria perseguido pela ditadura militar por causa desse seu primeiro filme, o que levaria a um período de exílio tanto ele quanto sua obra. De volta ao Brasil, Bubu se dedicaria ao reconhecimento da importância do cinema negro no cinema brasileiro, preocupando-se com a preservação da memória do negro no cinema e a valorização da produção cinematográfica brasileira. O cinema de Zósimo Bubu transcende os limites da tela, não apenas porque funda, de maneira definitiva, o cinema negro no Brasil, mas porque viria a ser uma fonte perene de inspiração e transformação para o nosso cinema. Em amplos sentidos, Alma no Olho se tornou um grande clássico, uma importante fonte de paixão e referência que ajudou a moldar a estética e o discurso do cinema negro, e que deveria compor cinefilias ao redor do mundo, mas principalmente aqui, neste Brasil que ainda ecoa resquícios muito vívidos de seu passado mais opressor. Aquele contraste, cuja percepção poderia soar como uma análise simplória e vaga, ganhou através dos anos novos meios de se fazer ver e entender, novos cenários e cores, que ampliaram sua forma e amplificaram sua semântica, alimentando o cinema do qual foi fundador. O discurso e a relevância de Alma no Olho
podem ser percebidos em outros filmes importantes de nossa cinematografia, que transitam entre questões que permeiam o racismo, institucionalizado e cotidiano, que vão desde a cor da pele ou a textura dos cabelos, passando pela expressão das sexualidades e das questões de gênero, até a violência estrutural que promove o genocídio da juventude negra e periférica no Brasil. De certa forma, Zósimo Bubu foi um profeta para futuras gerações de realizadores brasileiros, e sua obra, uma semente, cuja forma aparentemente simples fez brotar um ramo inquebrantável no cinema brasileiro.